dia, pessoal. Bom dia com muita alegria. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, turminha. Muito bom ter vocês aqui nessa manhã. Bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Cristo Jesus esteja com vocês todos, né? Com todos nós. Muito obrigado. Bom dia, turminha. Bom dia, bom dia. Com muita alegria. Bom dia a todos, bom dia, uma linda quarta-feira de manhã, que Jesus nos abençoe nessa manhã de hoje. Bom dia a todos. Muito bem, vamos ao estudo da semana, então? Hoje nós temos a lição Vinha de Luz, número 34, né? O texto do Emmanuel é o Não Basta Ver. Vamos fazer uma leitura? O versículo é o 43 do capítulo 18, né, de Lucas. Essa passagem é a passagem do cego de Jericó, uma passagem que eu gosto muito, acho muito interessante, ela é cheia de simbolismos, né? Quer dizer, o aspecto simbólico que ela carrega é muito significativo, pelo menos me diz muito em muitas coisas, né? Faz, assim, no meu entender, uma síntese de nossa caminhada, né? De nossa caminhada. E nós vamos ver por que eu penso assim e como nós podemos reflexionar a esse respeito, né? Eu vou aumentar um pouco o som, porque parece que está baixinho. Deixa eu ver se melhora. Melhorou, gente? Vê se está melhor aqui o som. Melhorou um pouco? Bem, então tá. Então vamos lá. O versículo é assim: E logo viu, e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Comenta Emmanuel. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura, primeiramente, o Mestre diante da multidão. Em seguida, à cura, acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Raros procuram Cristo à luz meridiana. E, de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima gratificação, glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Muito bem. Vamos lá, vamos no início primeiro, né? Essa passagem do cego de Jericó, contando para vocês um pouquinho, ele pegou o versículo 43, mas vamos fazer vamos ver assim, um apanhado geral de como a coisa aconteceu em termos de contextualização do cego de Jericó. Como sempre, né,
Eu sempre digo que Emmanuel, quando ele tem que contextualizar, ele contextualiza nos seus comentários. Mas eu acho interessante isso aqui pelo meu, vamos dizer, afeto a essa passagem especial. Mas o cego de Jericó, ele era Batimeu, filho de... Tinha o nome do pai dele, né? O cego Batimeu, que era chamado cego de Jericó. E ele era cego porque os olhos dele foram arrancados. Por que isso acontecia? Isso é um aspecto histórico. Quando Roma dominou, né, essa região, ela não dominou, simplesmente chegou e não houve resistência. Havia uma resistência. E a resistência foi comandada, evidentemente, por coronéis, generais, né, e assim, o exército. E aqueles que foram dominados, os seus comandantes, eles foram simplesmente, como fala, foram mortos. E os seus filhos, que poderiam eventualmente sair em vingança ou ter uma atuação, era uma atitude meio cruel, eles eram condenados da seguinte forma: alguns eram mortos, outros tinham os olhos arrancados, recebiam uma capa onde havia um símbolo nessa capa, e eles eram condenados, então, à mendicância, né? Mendicância. Então, eles ficavam sem poder produzir, porque eles ficavam cegos, eles tinham os olhos arrancados, eles eram humilhados. Essa era uma forma de exercer o poder romano sobre aquela região, pegando seus líderes e matando, e os seus familiares sendo colocados numa condição de impotência completa, né? Cegueira, assim por diante, para não haver vinganças nem revoltas. E o cego Batimeu era um desses. Então, ele era cego, ele tinha uma capa, e o que ele podia fazer da vida era simplesmente estacionar-se. Então, essa figura é muito interessante, que é de pegar um elemento da cultura daquele tempo, né? Porque, evidentemente, o Evangelho, ele carrega, ele é como um narrador, uma crônica daquele tempo, então não pode ser analisado fora do contexto do tempo. E a gente olhando assim, ele passa a ter muito mais significado, porque a gente entende que aquele que foi humilhado, daquele que foi por herança, pelo fato de ser filho de um comandante, né, dentro daquela estrutura social, ele foi colocado na posição mais impotente possível. Não se espera que ele faça outra coisa senão mendigar. É na maior impotência possível. Então, se colocar no texto, diz que ele está à beira do caminho, mendigando, né? À beira do caminho, solicitando favores alheios, né? Porque ele não era capaz de produzir por si só. Aí, nessa passagem, acontece que ele ouve um burburinho danado, quer dizer, um cego, ele ouve muita coisa, ele se orienta pelas audições que ele tem. Então, se ele ouve muito barulho, ele fica sabendo que algo está acontecendo. Mas quando ele ouve esse barulho todo, pela chegada do mestre, ele se movimenta, ele fala assim, não, eu preciso do mestre. Ele toma a decisão de passar por cima das suas dificuldades, vencer, se colocar em luta, né? Em luta no sentido de lutar contra as suas próprias dificuldades. Ele se movimenta no sentido de buscar o mestre. Então as pessoas diziam para ele, que é isso? Você é um cego, você é um humilhado, você é um impotente. Que era isso a condição que lhe foi imposta, né? Imposta em termos, né? Pela sua condição, né? Pelos romanos. Mas ele vence essa condição e se aproxima de Jesus. Então ele chega, pelo seu esforço, ele se dirige até Jesus, até o mestre. Mas veja, o mestre está aí disponível, mas foi necessário um esforço daquele que era tido, era colocado pela estrutura social, por todos os meios culturais, por todas as circunstâncias, pela própria incapacidade dele, pela ser uma pessoa com deficiência, não tem olhos. Eles foram arrancados os olhos, a cegueira foi imposta, não era uma coisa que eventualmente hoje pudesse ter cura, né? Por exemplo, uma catarata, não. Era algo que não havia o instrumento para ver, não havia o olho, né? O órgão, o olho, né? Não sei como é que a gente fala isso, né? Porque parece que o órgão é o olho, mas são dois, enfim. Não havia os globos oculares, né? Mas ele chega de Jesus e fala assim, e pede cura para Jesus. Jesus pergunta para ele, o que queres que eu faça? Olha que coisa significativa que é isso. Por quê? Porque Jesus, por ser ele a representação da lei divina, a grande lei, uma das grandes leis, uma das leis áureas de Deus, né? Eu diria a primeira seria amar ao próximo, seria a lei de amor.
e coerente com ela a lei do livre-arbítrio, a livre do respeito da escolha do outro. Então, Jesus, respeitando a lei, quando ele solicita o seu auxílio, ele não infere dizendo que ele quer que ele faça isso. Veja, você chega, né? Chega uma pessoa, sei lá, sei lá, sem um braço, aí ela pede uma ajuda, você acha que é para pegar alguma coisa. Não, às vezes a ajuda que ela está querendo é outra. Olha, fica vigiando enquanto eu faço isso, por exemplo, não sei, né? Qual que é a postura de Jesus? Ele pergunta: o que queres que eu faça? Né? Aí ele diz que eu veja. Aí vem essa localização de ver, enxergar, e Jesus assim, então veja. Né? Ele diz, haja, movimente-se em ver. É claro que na ação de Jesus, em que ele potencializa as disposições de amor, de trabalho do cego, ele passa a compreender pela ação de Jesus que a sua possibilidade de ver. Né? De ver que, na verdade, ele se situava na cegueira que lhe foi imposta, e assim ele se jogava no caminho, ele a sentia na sua impotência. No momento que ele se movimenta por iniciativa dele e vai buscar o mestre corrobora, o mestre endossa a sua atitude, que foi uma atitude de trabalho, como ele vai falar lá na frente, Emmanuel, de escalada de trabalho e testemunho. Ele se coloca no trabalho, ele se coloca de testemunha, vivência, de buscar enxergar, de buscar ver. E Jesus, então, o consagra, o redime, dizendo, veja. Então, pelo esforço que ele fez, passando toda essa trajetória de chegar até o mestre, ele passa a ver, porque ali ele vai buscar os valores do mestre, adota esses valores, então, com esses valores ele consegue enxergar. Ele deixa de perceber a sua visão como um empecilho, como algo que o colocaria na situação de impotência, como algo que colocaria na posição de coitadinho, de justificado e não fazer nada. Pelo contrário, ele passa a ter uma visão das necessidades, eu estou agora já inferindo, que era uma necessidade para o desenvolvimento do espírito dele, da sua individualidade, naquele momento, entende, passa, uma vez que ele tem a visão do mestre de que a vida é uma só, né? Que ele não está restrito a esta cegueira dos olhos, né? Ele começa a compreender, que é a grande visão, é a compreensão. Ele compreende, né, que essas dificuldades no campo material, no campo das percepções sensoriais, são necessidades para o desenvolvimento do espírito eterno dele, que o espírito eterno dele enxerga. Ele deixa de enxergar, de ver como, no seu ponto de vista material, e toma posse da sua visão espiritual. Ver nada mais é de saber para que caminhos tomar. Então, ele, naquele momento, ainda diz na passagem, ele tira a sua capa, ele se desveste dessa capa que o colocava simbolicamente numa situação de impotência, numa situação de humilhação. Ele desveste essa capa, ele se coloca no caminho, né? Ele sai da margem, ele sai da impotência, ele agarra aquela oportunidade. Não tem a ver etimologicamente oportunidade, não como oportuno no tempo, ele pega, ele fica senhor do seu tempo, mas eu associo a ideia de oportunidade com poder. Ele assume o poder de realizar e realiza, se coloca no caminho. Então, por exemplo, porque ele passou a ver. E se ele vê, ele sabe por onde seguir. Então se põe no caminho, tendo ou não olhos materiais. Jesus não derroga a lei divina. Se existe uma estrutura material, vamos dizer que Deus, ele com a sua onipotência, né, ele era bem capaz de restituir os órgãos sensoriais da visão óptica, da visão sob esse ponto de vista, da conformação de imagens, de trabalho das luzes, das refrações, da sensibilidade das luzes, né, ele podia restaurar. Mas não se trata disso, né? A visão da qual se fala é outra, porque o espírito não tem, o espírito essencialmente, ele não necessita de manifestações materiais para poder enxergar, para poder ver, né? As percepções espirituais são
de outra ordem. Talvez eu não saiba dizer quais são, mas evidentemente, senão quando a gente desencarnasse, né, pela falta dos instrumentos materiais de quando estamos encarnados, seja da visão, do tato, do ouvido, a gente não saberia, a gente não integraria com o mundo. Então, a visão da qual ele fala é uma visão espiritual, em que independe, né, dos recursos sensoriais materiais que são necessários na nossa encarnação. Naquele momento, ele adquire essa capacidade de ver. Adquire, não. Ele construiu pelo movimento que ele fez. E aí, a partir daí, aí ele se coloca no caminho. Ele sai da margem do caminho e retira a capa, né, da qual ele se cobria, ele se escondia, do debilitado, do deficiente, daquele que não tem condição de produzir seu próprio caminho, suprir suas próprias necessidades, e passa a ter uma outra postura, aquele que está no caminho, aquele que constrói efetivamente. É completamente diferente. Né? Bem, contextualizado, vamos ao que o Emmanuel, então, vem falar. Aí vai no versículo. E logo viu, quer dizer, deu essa percepção, e foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Né? É muito interessante. Como é que você glorifica a Deus? Né? Glorificar é dizer assim, a glória, né? Deus tem a glória, eu estou agradecendo a Deus. Né? Você glorifica a Deus segundo a linguagem de Deus. E, evidentemente, que a linguagem de Deus não é da bajulação, não é de falar, oh, meu Deus, grandioso, maravilhoso, excepcional, bonitão, né? Não. Glorifica a Deus dando valor à sua lei. Então, quando ele segue seguindo, glorificando a Deus. Então, seguiremos todos, à margem ou no caminho. E o caminho do qual se refere é o caminho de glória, de glorificação a Deus, ou seja, cumprindo a sua lei. E quando eu cumpro a lei de Deus, por ser uma lei de amor, o povo louva. Porque vê Deus nas minhas ações, no meu caminho. Então, eu louvo a Deus. Né? É muito interessante que ninguém, ele no versículo não está dizendo assim, e todo o povo vendo isso, dava louvores ao cego. Não. Ao ver que na sua atitude, ao ver que na minha atitude eu glorifico a Deus, e como eu glorifico a Deus? É dando cumprimento à sua lei, que era isso que Jesus fazia, é reconhecido em mim, eu faço presente em mim Deus. Então, aquilo que é percebido, quem sente aquilo dá louvor a Deus, porque ali está um representante da obra divina. Né? Está um representante da lei de Deus. Então, ele segue glorificando a Deus. Então, ele dá cumprimento à lei de Deus. A lei de Deus é lei de amor, é lei de respeito, é lei de construção, é lei de atenção. A Aldinha falou que eu achei maravilhoso, no vocabulário de Jesus, não tem a palavra abandono, não tem a palavra merecimento, né? Não tem a palavra melhor que ir, né? Vale mais que ir. Ele não estabelece comparações, ele trata cada um como efetivamente o seu tutelado, o seu filho, com todo o respeito do mundo. Então, na medida que eu glorifico a Deus, eu faço como, para saber como glorificar a Deus, eu olho e imito Jesus. E aí, o que vai ser percebido em mim? Deus. E esse Deus é que será louvado. É isso que ele estava louvando. Né? Então, é muito interessante. Ele logo viu. Então, não basta ver, como diz o título, né? Ele vê e, a partir daí, ele tem uma atitude. Né? Ele passa a ter uma atitude, ele se põe em movimento, ele se coloca no caminho, e seguindo, e o caminho qual que é? O caminho é esse, Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele encontra a vida, ele encontra a verdade. E essa verdade, não há quem não se curve diante da verdade. Então, diante da verdade, o povo, o que via a verdade? Dava louvores a Deus. Tá vendo? As construções são muito interessantes, né? Claro, eu estou colocando aqui, vamos dizer, reflexões que nós estamos fazendo. Eu acho até interessante que, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser
fazer algum tipo de consideração, né? É sempre muito bom, porque aqui a ideia é reflexionarmos juntos, não vamos transformar isso numa palestra, não me acho nem apto. É mais um momento que a gente traz esse texto e vamos tentar ler junto, tentando entender com os recursos que temos, né? Dando importância a cada palavra escolhida por Emmanuel. Emmanuel, quando escolhe uma palavra, ele escolhe com tanto carinho, pensando com tanto amor, né? Que esse amor é que vai orientar os seus raciocínios. Então, eu acho que é interessante que possamos dar atenção a cada uma delas, né? Então, vamos continuar. Olha aqui. O que diz Emmanuel? A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. Se pensarmos bem, quando a gente começa a discutir, né, esse posicionamento dele estar, né, por via das circunstâncias, debilitado, impotente, né? Qual que é a atitude de Jericó? Representa padrão elevado de... Qual que é o padrão? De sair desse estado e buscar, né, movimentar-se no sentido de buscar alguma posição. É muito interessante. Buscar compreender, buscar entender para poder caminhar. Sair da beira do caminho e se colocar no caminho. Foi o que ele fez, efetivamente. Né? Então, isso é um padrão elevado. Né? Por que ele chama de padrão? Porque, via de regra, né, por isso que é padrão, né, as pessoas que chegam a alguma iluminação, ou estou no caminho de iluminação, fizeram isso. Todos nós saímos de uma posição de mendicância, que até então ancorávamos sobre a capa de que nos foi imposta, nós tomávamos posse dessa capa que eventualmente nós consideramos como impostas a nós mesmos, seja porque nascemos pobres, seja porque nascemos debilitados por algum recurso, seja porque nascemos por uma série de questões, né? A gente se apodera dessa capa, se esconde sobre ela e nos colocamos à beira do caminho. Né? Então, qual que é o padrão que você vê de pessoas que se iluminam, ou das pessoas que buscam a iluminação, como eu cego, ou buscam a iluminação no sentido de visão, né? A luz, né? É de sair, desvestir dessa capa que lhe convém para estarmos assim debilitados, né? E nos colocarmos em movimento buscando a Deus. Nós estamos ouvindo o tempo inteiro, nós temos evangelho, nós temos livros do Emmanuel, nós temos pessoas com atitudes que são as turbas fazendo barulho em função do mestre. O que o cego Bartimeu fez? O que o cego Jericó? Ele estava ali acomodado à beira do caminho, vestindo aquela capa que lhe foi imposta, né? A capa da mendicância, da impotência, né? E o tempo todo tem uma turba ao seu lado fazendo barulho. E ele prefere desconsiderar essa turma e recolher-se na capa. Mas, quando a turba e a turma toda, quando chega o mestre, por representar a presença divina, movimenta a turma ao seu lado. E ele escuta essa turma e fala assim, opa, algo está acontecendo aqui. Se nós percebermos na nossa caminhada, muitas vezes nós estamos mexendo e há um barulho de quem está vendo o mestre, de quem está percebendo a presença do mestre. Há muitos livros, há muitas pessoas iluminadas nos cercando, iluminadas dentro da possibilidade de serem dispostas a nos ajudar. Há muitas pessoas dando exemplo, né? Ou glorificando a Deus através das suas atitudes ao nosso lado, né? Então, via de regra, nós podemos perceber que aqueles que se colocam no caminho, normalmente também, como qualquer um de nós, por isso que a gente fala assim, que às vezes eu procurei o espiritismo ou o protestantismo, qualquer caminho de iluminação espiritual, no momento que era tomado de muita dor. Né? Então, resolvi largar esse sofrimento e buscar algo. Né? Por isso que é um padrão elevado. Eu escuto, olha, algo acontecendo, e me coloco em movimento, em busca disso, em busca desse mestre. Foi o que o cego fez. E quantos dizem assim, isso é carola, deixa de ser poliana. Né? Também porque você tem sangue de barata. Né? Adoro quando fala assim, você tem sangue de barata. Como se a possibilidade de você perdoar, compreender o outro e buscar compreensão do outro, abrir mão de si mesmo,
né? Humilhar-se diante do mundo, né? Que isso não é humilhação alguma, né? Se colocar na posição que não seja supostamente superior, largar um pouquinho desse egocentrismo, não estou falando nem de egoísmo, né? Mas o egocentrismo já começa assim, nossa, mas aí não, aí você está se fazendo muito pequeno, não, que isso? Todo mundo tem uma opinião muito bacana para dizer nesse sentido, né? Mas ninguém tem dizer assim, puxa, parabéns, assim, ou parabéns não, ou puxa, você tem consciência do que você está fazendo. É um caminho parecido com Jesus. Jesus não tinha uma pedra para colocar a cabeça, você está buscando. Ah, mas você só fala dessas coisas, você só vive isso, o pensamento é só isso. Né? Então, olha, a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. E é isso mesmo. Né? Que ele continua. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o mestre diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. Então, olha que interessante. O enfermo de boa vontade, então ele fala de vontade. Eu sou enfermo, mas eu tenho vontade de sair, que eu poderia permanecer enfermo. Como foi dito, ele lança fora a sua capa. Isso é enfermo de boa vontade. O fato de eu lançar a capa, não. Eu deixo de me escudar nas mazelas que eu estou, né? E saio em movimento à procura do mestre. Diante da multidão, quando ele, aí nesse caso ele está colocando a multidão, contra as palavras dizendo assim, não, você não pode, eu venço essa multidão de ações que querem ser contrárias às minhas atitudes. Não, venço aquilo. É evidente que vem a cura, vem a percepção de entender, olha, existe um caminho. Aí esse caminho, ele fala, acompanha Jesus glorificando a Deus. O que é glorificar a Deus? É fazer valer a sua lei. Aí ele está repetindo, né? Ele tá traduzindo a própria coisa, né? E todo o povo observando o benefício, vê como eu me sinto, eu continuo sem enxergar, ceguinho materialmente. Mas a minha postura na glorificação e a gratidão que eu tenho, né? E com isso, essa gratidão, eu transformo ela em dizer, não, eu não sei, estou aprendendo com Jesus e reúno com fidelidade, quer dizer, não, eu ser grato, mas vou seguir minha vida cuidando das coisas inferiores, não. Eu sou grato e adoto isso como valor para mim, né? Seria tirar a capa do vitimismo, isso, e assumir nossa condição de filhos de um pai todo amoroso, que segue aquilo que já consegue ver e compreender da sua lei de amor. Olha que maravilha, é isso mesmo, Daniel, querida. Né? Não é assim? Grande, maravilhoso, é isso mesmo. Eu só peço perdão, assim, dizer que às vezes eu não gosto de falar muito dessa questão de vitimismo, porque às vezes tem algumas palavras que eu acho que elas vão pegando alguma sujidade, vamos dizer assim. Não que ela seja suja, de jeito nenhum, sujidade. Porque às vezes eu vejo muitas, eu tenho pavor, se me permitem, quando eu vejo uma pessoa falando, isso é mimimi, é fazer tão pouco do outro. Porque a gente sempre fala de vítima, apontando que o outro está sendo vítima e tal. Então, eu fico assim com medo que eu estou falando que eu chamando o outro de vítima, mas é exatamente isso, tirar a capa do vitimismo. Vitimismo é aquele que a gente se adota, né? Isso mesmo, para poder caminhar. Eu acho assim, perfeição que você disse, perfeição. Olha só, a maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa, não abrem mão do seu vitimismo. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Então, olha que coisa interessante. Lembro sempre a história que eu já contei várias vezes aqui, que o Luiz Sérgio contava, que eu achava genial, ele falando assim que, certa vez, a mulher chegou para ele e falou assim, olha, Sérgio, não sei o que acontece, no atendimento fraterno, olha que eu rezo, né? Eu rezo, e a coisa não caminha e tal, e ele ficou intrigado, ele perguntou assim, como é que você reza? Né? Porque ela falou que rezava pela filha, eu falo assim, eu rezo assim, oh meu Deus, quebra a perna daquela infeliz que está concorrendo com minha filha, que está fazendo ela sofrer, né? Então, o que ela está falando? Ela estava numa situação que ela se sentia debilitada. E ela quer que Jesus, ou a divindade, desça para atendê-la, né, nos seus caprichos perniciosos. Porque, né, ao passo que
Jesus já havia dito, né? Tudo que pedires a Deus Pai em oração vos será concedido. Eu sempre acho que isso é muito interessante. Há necessidade de nos colocarmos em oração para pedirmos. E colocarmos em oração é estabelecermos uma comunicação com Deus Pai. E essa oração é preciso que nós identifiquemos como somos, identifiquemos a quem dirigimos essa oração, porque quando eu peço para quebrar a perna, não é para o mesmo Deus de Jesus que eu estou pedindo, né? Ou Deus com D minúsculo, né? Não é para a mesma entidade da qual eu estou dirigindo a minha oração, não. Porque Cristo, como o Aldinha falou, Jesus, né? Como vamos dizer, o espírito mais elevado que nós temos, a essência, o que pode mais representar o sentido de Deus, né? O conceito de Deus que é Jesus, né? Não existe no seu vocabulário abandono, destruição, briga. Não existe no seu vocabulário. O que existe é acolhimento, compreensão, respeito, né? Então, muitas vezes, quando a gente faz essa reza ou essa oração, nós não estamos orando para um preposto do Cristo, não estamos orando para Jesus, não estamos orando a Deus, estamos orando talvez para um espíritozinho, né? Nós estamos estabelecendo uma comunicação com algum desencarnado que tem um outro tipo de padrão de pensamento ou de valores, né? Então, nós estamos doentes, nós reclamamos a atuação do Cristo naquilo onde sentimos que está doendo. Quebra a perna do meu inimigo, porque eu estou doente, da ilusão de achar que eu tenho que ter mais do que o outro, contrariamente às circunstâncias que eu preciso superar. Né? Capricha, pelo amor de Deus, me dá a Mega Sena. Jesus, me dá a Mega Sena, pelo amor de Deus. Faz meu time ganhar. Né? Nossos caprichos. Né? O cego de Jericó, não. O cego de Jericó venceu a turba, que falava, que é isso, tem sangue de barata, que é isso, você é um debilitado, que é isso, você é um estrupiado e tal. Ele venceu as falas. Não vou deixar você passar, você não enxerga, você não sabe para onde está indo. Ele foi com a bengalinha e chegou ao mestre. O que as pessoas querem? Não, eu quero ficar aqui porque eu estou debaixo dessa capa do vitimismo, como o Daniel falou, essa capa que me protege, que todos veem, tem até um símbolo nela para dizer que eu sou impotente, que eu não tenho condição, né? Que vai até ali me resgate, sem esforço nenhum. Eu lembro um caso que aconteceu comigo, e para mim foi muito significativo, pode parecer meio bobinho, mas para mim foi extremamente significativo e me emociona toda vez que eu conto. Quando nós entramos no Espiritismo, né? Nós entramos pelo caminho que eu acho dos mais interessantes, que é através da sopa. Por que eu acho interessante através da sopa? Porque pelas nossas dúvidas, pelas agonias que nós sentimos, né? Pela essa deslocalização dos nossos sofrimentos, né? Está doendo aqui, ou está doendo aqui, a gente nunca sabe onde está doendo, como está sofrendo. Parece que a gente quer associar, né? Dor com, né? Com sofrimento, mas a gente sofre, a gente quer localizar o sofrimento. E como a gente não sabe, fica uma situação assim, não estou cabendo em mim, a gente está sem saber, né? Porque a gente não tem muito recurso. É importante nos imantarmos, isso é uma opinião muito pessoal, nos imantarmos com ações de amor, para que a gente devagarzinho vá ajustando esse sofrimento e possa entender que o primeiro caminho para sairmos dele é compreendermos, né? Sabermos de que se trata. É que nem, eu estou com uma dor na barriga e não sabe o que é. Na hora que a gente sabe, isso é um apendicite, isso é né, alguma coisa, uma tripa amarrada, qualquer coisa, já 50% resolvido, porque sabe para onde vai atacar. Quando você não sabe o que é terrível. E às vezes a gente está sofrendo uma agonia do coração, a gente fica assim. Então é importante nos imantarmos com ações de amor para que a gente possa, de certa forma, receber esses benefícios. A gente é que nem levar um passe, a gente vai ajustando, é como se fosse ajustando as fibras para a gente poder começar a compreender. Então, eu acho a sopa maravilhoso, que a gente chega lá, tem pessoas alegres, trabalhando para o outro, né? Fazendo sopa, a gente mistura uma quantidade de energia muito grande ali, uma energia benéfica. Existem uma equipe maravilhosa espiritual assistindo, porque sabe que as pessoas que estão entrando ali, que vão aparecer ali, são pessoas que trazem sua história e que vão ser beneficiadas com todas aquelas energias. Então, é um trabalho que, vamos dizer, sem muito esforço, né, da nossa parte, a gente consegue participar com bastante carinho. E aí nós vamos nos imantando, nós vamos nos ajustando às nossas fibras do coração e temos mais capacidade, ou ficamos mais aptos a receber os entendimentos, né,
daquilo, a gente passa a confiar um pouco mais, enfim, eu acredito assim. E nessas circunstâncias, evidentemente, houve situações em que eu não sabia lidar direito, sempre contava com o auxílio maravilhoso de Moniquinha, que era brava e com um coração que, nossa, se a gente fosse medir em termos de tamanho, não cabia dentro dela, que ela é baixinha, de tão grande o coração, e uma série de pessoas maravilhosas, da Dona Odete, que é minha mãe de coração, tanta gente linda, seu Roberto, seu marido, que já faleceu, já ajuda ainda lá de cima, né? Porque continuando no trabalho, tantas pessoas maravilhosas. E teve uma circunstância que foi uma festa de Natal. Nessa festa de Natal, houve uma comunicação, uma informação, a Mãe Cantando nos disse, dizendo que as mãezinhas desencarnadas de muitos daqueles comensais que iam lá, às vezes jovens, rapazes, assim, nos seus 30 anos, que pegam um serviço aqui e acolá, e que iam lá sempre. Havia, né, esses homens, esses rapazes. E eles estavam lá prontos para entrar, então, de repente, entraram todos, era uma coisa bonita, festa de Natal e tal, e um deles entrou e foi lá para um canto e sentou, assim, com a cabeça meio baixa. E eu fui, confesso a você, assim, ai, meu Deus, lá vou eu falar com o moço que não pode sentar ali, que vai atrapalhar, pedir para ele sair, né? Mas fui, assim, meio, como diria, assim, já meio de mau grado, né? Malgrado assim meio reclamão, que a gente fala assim, lá vai ele lá, tu tem que fazer alguma coisa que não foge do comum e tal. Eu confesso que foi assim, né? Dificuldade de lidar. Aí eu cheguei e falei, meu amigo, vamos levantar aí? Eu confesso que a minha intenção é dizer, não pode sentar aí. Mas quando eu estendi a mão assim para ele levantar, fui dar o braço assim para ele levantar, ele levantou o olho, olhou para mim, e estendeu o braço. E sabe como você já viu como o trapezista faz? Que não pega assim com a mão, não. O trapezista pega assim um braço aqui e outro aqui, para que os dois se sustentem. Sabe? Que os dois se sustentem. Então, quer dizer, assim é mais difícil sair, porque um segura no outro, então não sai, né? Aí eu fiz assim, ele pegou assim no braço, firmei, né? Embora seja um homem forte lá, eu sou fraquinho, e levantou. Na que ele levantou, ele veio e me deu um abraço, chorando. Eu fui impactado por aquilo. Eu falei, meu Deus, eu aqui, preocupado com a ordem, com a coisa que se vai ali e tal. Não, e ele estava emocionado. Ele considerou, e eu sem intenção alguma, eu queria pôr ordem na coisa, considerou que eu estava estendendo a mão exatamente para dar um abraço, para acolhê-lo. Olha a palavra que está no vocabulário de Jesus o tempo inteiro, né? Acolhimento. Então ele entendeu como acolhimento. Quer dizer, ele foi até o centro. Ele estava tomado por emoção, ele estava sensibilizado porque, como já havia dito antes, provavelmente, quase com certeza, a mãezinha dele desencarnada estava ali grata por estarmos recolhendo aqueles filhos dela, porque seja para uma sopa, para um ambiente adequado. E deve ter sensibilizado, sentindo a presença da mãe, o carinho da mãe, ele estava emocionado. Então ele veio para dar um abraço. Eu falei, meu amigo, aí eu desabei, né? Aí eu não sabia nem falar nada, porque eu estava tomado de emoção. E naquele momento, marcou, não que tivesse sido assim, aquele momento, não, mas naquele momento marcou efetivamente a importância desse trabalho junto com as pessoas, independente de serem pessoas com necessidades de alimentação, mas da lei divina de acolhimento, de amor. Em que as nossas disposições de trabalho, e que a gente, por mais que a gente não pudesse perceber o amor, mas por disciplina, se nós transformarmos as nossas ações como trabalhos de amor, a gente modifica, a gente glorifica a Deus, né? Então, o que ele fez? Ele foi até lá, ele esticou a mão. E ali, eu, mesmo com toda a minha rudeza, né, de coração, como ainda estou muito no esforço, né? Com toda a minha rudeza de coração, eu fui um instrumento de Deus, né? Eu acho que eu fui um instrumento quando eu estiquei a mão. Mas eu estava disponível, eu fui até lá para estar disponível ali. E ali caiu um pouco a ficha para mim nesse sentido. Sabe? Marcou a caída da ficha, né? Ele se esforçou, eu de alguma forma me disponibilizei e Jesus atuou. Trouxe a mãezinha, ele favoreceu o ambiente que ele estava, alguma coisa aconteceu com nós dois ali, né?
mas nos propomos a colocar. Então ele fala, ele não ficou lá na rua e eu não fiquei em casa sofrendo. Né? Eu fui até o centro para fazer sopa e ele foi até o centro para tomar sopa. E nesse momento, um deu o braço no outro e eu ajudei a levantá-lo para ele me abraçar. Então ele me acolheu ali também. Né? É muito interessante isso. Há necessidade do esforço. O cego Bartimeu, ele levantou da beira do caminho, ele enfrentou a tumulto. Eu enfrentei as minhas dificuldades de horário para estar lá na quinta-feira, ele enfrentou a subida da Leopoldina, né? Ele enfrentou as suas dificuldades em não saber das emoções e aquele encontro foi possível. Para mim, houve uma mudança de vida. Espero que para ele tenha sido significativo também. Acredito que sim, porque as energias eram muito boas. Mas é isso. Nós não vamos esperar que Deus, o que Jesus venha nos atender nas nossos caprichos perniciosos. Não. É necessário que nos movimentamos, que estendamos a mão, fazendo um simbolismo do moço lá sentado, para que estique a mão, para que Jesus vá lá e segure, te ajude a subir. Né? Essa é a questão. Mas esperar que ele quebre a perna, que atenda, não, que me dê a Mega Sena, ou que faça meu time ganhar para me dar uma alegria fugaz? Não. Coloque-se em serviço, glorifique, coloque-se no caminho. Nossa! Né? Jesus não precisou fazer nada. Ele falou, como o Fausto falou, sua fé o curou. Eu não quero desprezar o valor das energias de quem se propõe a trabalhar para nós, principalmente, por exemplo, o Dr. Bittencourt, que vem trazendo os medicamentos, mas eu acredito piamente que o melhor dos elementos, dos insumos para a criação dos medicamentos que o Dr. Bittencourt vai nos trazer, os que mais potencializa esses medicamentos, até de ordem clínica, é a nossa disposição de vencer a turba e buscar o mestre. Talvez não tenha insumo melhor do que esse. Né? Realmente assim penso. Porque senão, qual o papel nosso aqui no mundo? Né? Por que nós estaríamos no mundo de provas e expiações se não for para vencê-las? Bastava que Deus fizesse, pronto, tá, sem pecado, sem... Não. Ele não é onipotente? Para ele pode tudo. Né? A gente pergunta assim, por que ele permitiu? Né? Ele jamais, Deus Pai, jamais derroga a sua lei do livre-arbítrio. Jamais desrespeitaria a sua disposição. O ver é uma escolha que nós temos. Por isso que ele diz, sua fé te curou. Raros procuram o Cristo à luz meridiana. Claro que é luz meridiana? Meridiana é a luz do meio-dia, do sol. Então, o sol meio-dia é o sol que desce reto. Ele não vem de ladinho, não. Então, luz meridiana é uma expressão, quer dizer, clareza meridiana, que quer dizer assim, que é reta, é direta, que não passa por desvios. Então, raros procuram Cristo à luz meridiana. Tanto é assim que, ao longo das eras, nós criamos religiões para adaptar a realidade do exemplo de Jesus em algo que seja factível para nós. Então, nós criamos rituais, criamos vestimentas, hierarquias, e criamos religiões para podermos, que não são luzes meridianas para o Cristo, são adaptações para podermos de alguma forma nos aproximar de Jesus. A luz meridiana é direta, com ele não tem história. Né? Não tem, né? Não tem distorções. A luz é reta, a luz do Cristo é reta. Se você busca um caminho reto para ele, não tem erro, não tem outro caminho. Você não adianta dizer, eu não vou ajudar hoje não, porque hoje tem brigadeiro lá em casa. Né? Gente, cá para nós, mas também não tem sangue de barato. A gente pode procurar o Cristo, mas, né? Não tem história. Raros procuram Cristo à luz meridiana.
E de quantos lhe recebem os dons, raríssimos, olha, um é raro, outro é raríssimo, são que lhe seguem os passos no mundo. Não é verdade? Lembra da ideia que eu estava falando de puxar? Puxou. E eu não sei se eu consigo chegar. Naquele momento eu tomei alguns passos, né? Estou tentando buscar Jesus aqui, mas eu só tenho a ver comigo, não tem a ver com o outro. E espero que ele também esteja buscando, a partir da vivência daquele momento, o que tenha sido feito. Porque eu acho que foi intenso para nós dois. Fugidio, rápido, não conheço, eu ver de novo, não sei quem é, e talvez também não se lembre de mim, né? Mas o momento foi muito importante, foi significativo para mim. Eu já estava buscando, ele também provavelmente está buscando, mas aquele encontro de um auxiliar e do choque das emoções ali, para mim, foi muito importante. Eu agradeço profundamente, mas essa gratidão, como ele vai falar na frente, né? Eu já falou atrás, junto com fidelidade. Eu sou grato e quero buscar a fidelidade. Quero estar no caminho, né? Mas são raríssimos que lhe seguem os passos. Confesso, né? Não faço isso como uma capa protetiva, não. Apenas por um fato, né? Que eu não busco ainda com luz meridiana, mas vou buscar, tento buscar. Eu acho que nós todos não vamos nos situar de que ela não é meridiana, mas vamos nos situar de que estamos buscando. E cada dia merece um esforço novo nesse sentido. Cada dia vamos escalar no trabalho e no testemunho da nossa iluminação. Até que cheguemos num ponto em que a luz será totalmente meridiana e não podemos, diante de cada vez verdades maiores, não teríamos como não nos curvar a elas, né? Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus. Você lembra quando fala glorificação a Deus? E a cura incompleta das cegueiras que os obscurecia, antes do primeiro contato com a fé, né? Então, no momento que a gente se encontra com Jesus, ele dá, né, pela própria presença dele, ou naqueles momentos em que a coisa faz, talvez a gente vivesse uma cegueira completa. No momento, quando nos colocamos em movimento, nós temos vislumbres do que é essa fé. A confiança é implantada em nós, mas ainda não temos essa confiança pronta. Se não trabalharmos e testemunharmos nessa escalada para a iluminação, né, nós ficaremos com a cura incompleta. A cura só será completa na medida que nos colocamos no caminho. É o que é dito que o espírita, ou o conceito espírita, tenha consciência. Nós não somos iluminados. O que nos cabe é estar no caminho de iluminação. Se não nos colocamos no caminho de iluminação, nós estamos uma cura incompleta. Quero crer que estejamos curados, porque estamos no caminho de iluminação, porque ainda não temos recursos, ainda mais porque estamos nesse mundo, para poder termos vamos dizer, uma clareza meridiana do que é esse amor do Cristo. Mas estamos no caminho. Talvez a clareza meridiana de buscá-la, né? Em razão disso, a Terra está repleta dos que creem e descreem. Estudam e não aprendem. Esperam, desesperam. Eu acho muito interessante que esperar é o maior sinal de confiança em Deus Pai, é esperar. Porque o contrário de esperar é desesperar. Você pode ser percebido. Aquele que confia, ele respeita os tempos de Deus, os tempos das maturações. Os que não confiam, desesperam. Né? E por que ele fala assim, estuda e não aprende? Porque ele fala que ensinam e não sabem. Porque você não pode aprender o que você já acha que sabe. Então você estuda e não aprende. Aí vão ensinar, mas não sabem. Porque não aprenderam, porque achavam que sabiam. Confiam e duvidam. Quer dizer, a gente trabalha na confiança, mas chega um determinado... Comigo acontece assim muito, mas chega uma determinada coisa que eu luto para confiar. É uma luta interna para confiar. Porque eu estou... E aí, mais uma vez, porque às vezes eu visto a capa da minha incompetência, falo, mas eu não sou imperfeito, eu sou imperfeito. Porque eu não sou iluminado ainda. Mas que também eu não tenho sangue de barata. Para duvidar. Porque é conveniente, eu me sinto inseguro, sabe? Falta, efetivamente, de confiança em Deus Pai.
Aquela história, né? Não credo na burra. Eu adoro meu sotaque espanhol. Fala burras. Nunca estudei espanhol. Não credo nas burras, mas que elas... Ai, ai. Não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Né? Eu não acredito em fantasma. Não entro naquela casa assombrada de jeito nenhum. Né? Então é isso. Eu acredito, mas não confio. A confiança se dá no coração, com uma postura, com atos de amor. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. Eu acho muito interessante isso. Né? Eu posso chegar e dar na sopa. Eu dou na sopa. O beneficiário da sopa. Mas aquele que recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo, será redimido. O que acontece? Muitas vezes que eu gosto de falar assim, quando a gente sente gratidão, e a gente começa a ter gratidão quando a gente olha para o céu, que às vezes é azul, às vezes não é, a gente agradece porque é um céu, e o céu olha o céu que está em volta do texto do PPT aí, né? Quando a gente vê o céu, a gente fala, olha que obra linda de Deus Pai, olha a presença de Deus Pai, né? A gente agradece. Quando a gente lembra que a gente está andando e que existe um dedo mindinho do pé que nos dá equilíbrio, a gente agradece o dedo mindinho. A gente não passa um segundo no dia pensando no dedo mindinho, a não ser que a unha esteja grande. Né? Quando a gente respira e fala, nossa, nossos pulmões, e a gente agradece, a gente começa a agradecer todos os elementos que permitem até mesmo a gente sofrer. Como é que eu sofro se eu não tenho nem onde sofrer? Agradecer isso. Então, às vezes, eu acho que esse agradecimento, ele transborda no meu coração. Então, quando eu recebo um favor de Deus Pai, e eu acho que um favor de Deus Pai está no céu, nos dias que se sucedem, no ar que nos rodeia, na possibilidade de ver, de olhar, sentido material mesmo, dessas pessoas que eu amo, maravilhosas, que rodeiam a minha vida, muitas vezes, às vezes, de retribuir carinhos recebidos, né, fazer retribuições. Na hora que eu recebo a oportunidade, às vezes, de um amigo que está com necessidade, que se lembra, muito obrigado por ter lembrado de mim nessa necessidade, porque se ele lembrou de mim quando ele está na necessidade, Jesus que nos abandona está mais perto dele, então ele lembrou de mim, Jesus percebeu, muito obrigado. Né? Ore por mim na sua necessidade, por favor, ou me recorra. Eu fico muito feliz e agradeço, então esse agradecimento, ele transborda. Né? Eu acho que isso é luz e é isso que me redime. Mas, gente, quando eu falo assim, dá a impressão que eu sou... nada disso, não. É esforço, estou tentando. Né? Igualzinho. Qualquer pessoa que tem suas angústias. Mas a gente busca, a gente fala aqui para nos imantar dessa confiança. Para dar dados dessa confiança. Quando a Aldinha fala, confiem, eu quero confiar mesmo, confiem. É a coisa melhor do mundo, é um esforço para confiar. Né? E quando eu percebo, e às vezes eu faço esse exercício, eu agradeço o céu, agradeço o pulmão, agradeço o cabelo, agradeço as pessoas lindas, agradeço o óculos que eu uso para poder enxergar as letrinhas, né? O texto, agradeço Emmanuel, nossa, que trabalho maravilhoso, escolher cada palavrinha para nos iluminar. Agradeço por poder ver tantas dádivas que nos envolvem, agradeço, e quando eu me manto dessas informações, aí eu consigo confiar um pouquinho mais. Aí quando vem, quem é que não vive amarguras do dia, né? Nós estamos vivendo tantas situações extremas, né? Aí eu me encho, eu falo, puxa vida, que maravilha, eu passo a confiar um pouco mais. Aí quando eu vejo notícias tristes a respeito de pandemias, isso, daquilo, eu estou mais bem preparado, eu não tomo tanto susto. Porque eu vejo acendido um pouquinho que seja, uma lanterninha apontada para Deus Pai. E aí minha confiança me ajuda a passar por isso melhor. E aí eu tento traduzir essa confiança em atitudes de amor. Por menorzinhas que sejam, mas no momento que eu calo um pouquinho diante de uma situação que muitas vezes pode ter me causado desconforto, quando eu faço uma oraçãozinha, quando eu sirvo alguma coisa, pouquinho que seja já me faz um bem tão grande. Porque eu tenho recurso na gratidão que transborda em meu coração. E para transbordar, começa a agradecer seu dedinho do pé, o dia que nasceu.
Eu brinco falando de manhã, quando você acorda, vai escovar o dente, você acaba de escovar o dente para ver se está limpinho, assim. Treina um sorriso. Quando a pessoa te chamar, você já... Oi? Né? Eu brinco assim. Oi? Olha que coisa boa, né? Olha que presente você dá quando a pessoa te chama e você apresenta para ela, se bem que com máscara hoje é difícil, mas você apresenta para ela, né? Mesmo em máscara, vê que você está sorrindo. Né? Uma boa vontade, um sorriso, você já presenteia, né? Aí você glorifica a Deus, porque você é grato ao mundo. Aí você se redime, não é? Vamos ver o texto aqui, que eu fico envolvido com isso. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Foi o que a Aldinha e o Fausto falaram muitas vezes, né? Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor é indispensável marchar nas pegadas do Cristo. Aí que vem interessante, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Veja, escalando. Escalar não é só andar, o caminho é de escalada, é de subida. É de subida em iluminação. Então nós temos tantos recursos para nos imantar nesse caminho de iluminação, que é maravilhoso. E olha como ele fala, trabalho e testemunho. Trabalhando e fazendo verdade em si. Né? É sendo valor em si. Colocando essas questões e as decisões que nós tomamos todo dia, colocando isso em questão, como elemento decisório na sua vida. Dando testemunho. Aí eu lembro, eduque sempre. Eu nunca sei se foi São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho que falou. Eduque sempre. Se precisar, use palavras. Testemunho é isso. Educar com exemplo. Foi o que Jesus fez. E aí a gente escala, a gente galga, a gente sobe. Né? E a metáfora que faz é de elevação do seu espírito eterno. Com trabalho e com testemunho. Trabalhando e fazendo. Porque trabalhar, eu posso dizer assim, olha, da estatística, sabia que tantos por cento das pessoas que amam Jesus estão assim, né? Quero ver você. Trabalhar pois não, servir. Orar, silenciar, isso é trabalho. Testemunho pode ser também servir, orar e silenciar. Não é? É confiar no verbo esperançar, Luciana Calado Pena fala, que significa esperança traduzida em ação, isso mesmo. Atitude, trabalho, conforme Paulo Freitas também ensinou. Muito bem. Eu acho interessante esperançar, né? Tem a ver com aquilo que nós falamos de início, de esperar. Esperançar, né? Com atitude de trabalho. Muito bem, esperançar é maravilhoso. E tudo a ver com esperar, né? Porque quando você não esperança, você desesperança ou desespera. Mesmo radical, com o mesmo sentido. Quem confia, espera. E não se entedia com isso. Né? Isso é muito bom. Bem, gente, eu acho que é isso. Espero que a gente tenha feito bom proveito. Eu gosto muito de conversar aqui, né? Da gente fazer essas reflexões. E eu queria chamar agora a nossa amiga querida, a Bia. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Theo. Muito lindo, viu? Muito bom sua fala hoje. Muito obrigada, viu? Ai, que bom. Realmente bem reflexivo, né? Para a nossa semana, de trabalho, de atividades, né? Ai, que bom. Obrigado. Obrigada. Bia, te deixo então para a oração e para a mensagenzinha do artesanato. Fica com Deus. Até semana. Um beijo. Obrigada. Bom, amigos, é só para reforçar o convite que o Theo já fez, né? Que a casa está fazendo para esse artesanato que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de setembro, das 10 às 16 horas. Vai ser lá na casa lá no Centro Espírita, na salinha lá da costurinha mesmo, né? Vai ter todos os protocolos aí para acolher todo mundo com muito cuidado, né, gente, por esse momento nosso ainda, né? E finalizando esse trabalho de hoje, nós gostaríamos de agradecer imensamente a esses amigos queridos, a oportunidade de estarmos aqui convivendo com o trabalho, nos relacionando, mesmo que dessa forma, onde nós realmente nos fazemos sempre presentes na casa de todos, né? Onde eles estão conosco o tempo todo.
nós queremos então pedir ao nosso mestre amado que possamos, assim como o nosso amigo Bartimeu, rogar-nos efetivamente ao mestre que queremos ver com profundidade, ver com entendimento, ver com clareza a caminhada que cada um de nós precisa ainda realizar, a caminhada de ascensão, através do trabalho, através da dedicação, da perseverança, da persistência, da boa vontade. Que esses amigos queridos possam ser o nosso alento e a nossa força, nos dando a sustentação para realmente realizarmos essa jornada de luz. Muito, muito, muito obrigada a todos. Muito obrigada a esses amigos queridos. Obrigada, Manuel Felipe Santiago, ao nosso Mestre Jesus. A todos, a equipe do Dr. Bittencourt, em especial nesse instante. Que assim seja.